Olá, graça e paz. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o seu nome, a sua presença. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Enquanto você procura, você que está aqui pela primeira vez, seja abençoado por Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Se inscreva neste canal, em nome de Jesus, seja abençoado. Abençoe outras pessoas, compartilhe, curta, comente. Em nome de Jesus, ative o sininho para que você seja notificado pelo YouTube, em nome de Jesus Cristo. Você que já é inscrito, continue compartilhando, abençoando outras pessoas em nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. Abra sua Bíblia, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, diz: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso é uma palavra de autoajuda. Verdade. Porque quando nós estamos passando por situações, às vezes nós ouvimos as pessoas falar para nós, ou até mesmo nós falamos para as pessoas: vai passar. É só um momento, é só um tempo. E usando palavras assim, palavras de carinho muitas das vezes, mas palavra de autoajuda. Mas aqui é a verdadeira autoajuda, é a palavra do Senhor. Esta é a palavra que levanta, que transforma, que constrange, que cura, que liberta, que salva. A palavra de Deus, a palavra da verdade. Esta é a palavra que liberta, a palavra do Senhor Jesus. Que assim como Jesus, ele foi levado para o deserto, nós também podemos ser levados a passar o deserto, a viver um deserto. Porém, o deserto que Jesus passou era um deserto permitido por Deus, porque precisava passar aquele deserto para mostrar para nós que ele venceu o deserto e nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas Jesus venceu, ele sendo Jesus, ele em corpo humano, físico, ele ali em jejum 40 dias e 40 noites, como diz a sua palavra, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito, foi o próprio Espírito de Deus que levou ele ali para o deserto. Por uma permissão de Deus, Deus levou ele para o deserto ali para ser tentado, como diz a Bíblia aqui, pelo diabo, bem clara. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito de Deus ali para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, ele estava em jejum e Satanás sabia ali o momento que ele ia sentir fome, porque estava observando, porque a função de Satanás é essa, de rodear a terra, de passear por ela,
e ver, nos observar o momento da nossa fraqueza, o momento que nós estamos ali passando por uma situação. Ali ele vem querer nos apresentar propostas para que venhamos nos perder. E se nós não estivermos em obediência, na dependência, não estivermos em fidelidade com Deus, podemos nos perder ali eternamente no deserto, a ponto de perder até mesmo a salvação. E Jesus, ele foi levado para o deserto para um propósito, o propósito de nós hoje estarmos aqui. O propósito de nós hoje estarmos aqui vivos, adorando o seu santo nome, porque ele viveu ali como ser humano, ele mesmo sendo Cristo. E mesmo ele sendo Cristo, ele sendo a palavra, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ali Jesus respondeu através do poder da sua palavra. Então, deixa eu ler esse comentário aqui para nós entendermos melhor. É interessante notar que o próprio Espírito Santo, quem conduziu o Senhor Jesus ao deserto, foi o próprio Espírito Santo. Isso mostra que por meio das tentações sofridas por parte do diabo, ficaria evidenciado a obediência, a dependência, a fidelidade e a santidade do Filho diante do Pai. Então, essas atribuições eram indispensáveis para que houvesse o testemunho, tanto no céu quanto na terra, de que o Messias era o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado ou culpa, porque Jesus não precisava jejuar, mas ele fez tudo aquilo para nos mostrar e dar exemplo, porque ele é santo, ele não tinha pecado, não tinha erro, não tinha falha nenhuma, era e é perfeito. Mas foi pelos nossos pecados, ele fez todo aquele sacrifício, se ele não fizesse aquilo, nós hoje não estaríamos aqui. Então, somente assim ele poderia ser aceito como sacrifício vivo pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados. No nosso caso, o deserto pode vir a erros ou a má escolha. De repente, o deserto que estamos passando ou que você está passando no momento, possa ser um deserto pela sua própria escolha. Você escolheu a não servir a Deus, escolheu a não obedecer, escolheu a não viver na fidelidade, tanto com Deus, tanto para com os seus cônjuges, tanto para com a sua família, viver infidelidade para com os seus patrões, vivendo em corrupção, em engano e mentiras, vivendo em coisas erradas e não vive na dependência de Deus, vive na dependência do seu próprio ego, achando que você pode fazer qualquer coisa. E ali já está num deserto, está numa situação total em desobediência, e de repente vem Satanás sabendo que você já é fraco estar ali. De repente vem Satanás com as suas promessas. Se você aceitar as promessas, você vai ficar nesse deserto pro resto da sua vida. Não há mais a esperança? Há esperança sim, se você se voltar a Jesus Cristo, seja você que já conhece a palavra de Deus, seja você que ainda não conhece a palavra do Senhor. Há esperança se humilhar, se voltar para viver na obediência com o Senhor. Mas a questão é que temos que viver em vigilância, estando no deserto, passando o deserto, porque o deserto que Jesus passou é um deserto totalmente diferente do nosso. Há situações que Deus, o próprio Pai, Filho e Espírito Santo nos leva, nos permite para sermos moldados, porque o deserto ele é uma escola, é aprendizado, nós vamos aprender a depender somente de Deus. Quando estamos passando situações assim, nós temos que crer somente no Senhor Jesus. Não é nas pessoas, não é nos amigos, porque muitas das vezes Deus permite afastar amigos, entre aspas, pessoas, permite afastar tudo para entender que você tem que crer, confiar e depender em Deus, de Deus, a dependência dos céus em nossas vidas. E a Bíblia diz também que quando nós estamos assim, nesse deserto por desobediência, o Senhor nos corrige, porque Ele nos ama. Então, como eu falei, há esperança no deserto, há esperança nessa situação. Se nós nos voltarmos para Deus, Deus perdoa os nossos pecados, nos molda novamente, coloca ali na sua presença de pé. Lógico que haverá as consequências, mas as consequências você já vai passar estando cheio
do Espírito Santo, estando alimentado, não está mais com fome das coisas de Deus, estando alimentado todos os dias através do poder da sua palavra, e você vai passar com graça, não com sacrifícios. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, nos fala sobre o Senhor corrigir os seus filhos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Então, o pai corrige a todos quanto ama. Todo pai corrige os seus filhos. Aquele que quer seus filhos felizes, corrige os seus filhos. Que a própria Bíblia diz, corrigir seus filhos com vara. Corrigir para que amanhã você não venha passar vergonha. Então, assim faz o Senhor Jesus por nós. Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele sabe que nós podemos suportar, porque Ele deixou exemplo de suporte para nós. Ele suportou tudo por nós. Ele passou todos esses exemplos, todas essas situações para nos deixar esse exemplo. Então, se nós seguirmos os passos de Jesus com alegria, com obediência, passando por luta, provação, porque aqui nós não vamos ficar sem luta, não vamos ficar sem essas escolas, deserto, vale, solidão, essas coisas, não vamos ficar, mas temos que aprender a passar confiando em Deus, alimentado no poder da sua palavra. Glórias a Deus, aleluia, porque todo o deserto que nós passamos tem um propósito, tem um para quê. E o para quê de Jesus era para que nós fôssemos salvos. Quem sabe o deserto que você está passando na sua casa é para que venha salvar a sua casa, ou que você venha criar raiz, porque tem raiz ainda aí, tem salvação ainda onde você está. Se você confiar em Deus, se você acreditar no poder da palavra de Deus, ainda há salvação para a sua casa, para a sua família, para seus filhos, para seu lar, para seu casamento, se você confiar em Deus. Há salvação, há solução para as suas finanças em nome de Jesus Cristo. É somente confiar no Senhor, se alimentar em Deus. Olha o que Jesus respondeu aqui. No versículo 2, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Foi ali que Satanás foi apresentar a ele as suas promessas, as suas falas, suas mentiras, né? E chegando-se a ele, o tentador diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele vendo que Jesus estava com fome, estava fraco, debilitado, então ele foi apresentar o quê? Pão. Então, se é no dia de hoje, de repente você está desempregado, aí Satanás está vendo a sua aflição, porque você está desempregado, passando por alguma necessidade, de repente ele vai te apresentar um serviço inadequado, uma venda de coisas que não agrada, participar de grupos que não é legal. Então ele vem com prato dependendo da sua situação, dependendo da sua fome. Então se alimente no poder da palavra de Deus. Não se perca com promessas, com coisas, com ganho fácil, porque isso não vai te trazer paz, vai te trazer situações dolorosas. E Deus quer te livrar neste deserto dessas situações. Deus quer te tirar desse deserto. Só basta você crer e confiar no poder da sua palavra. Se alimente do poder da palavra de Deus. Olha que Jesus respondeu no versículo 4. Ele, porém, respondendo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, no deserto, nós nos alimentamos com o poder da palavra de Deus. Lógico que o nosso físico precisa ser alimentado, assim como Jesus precisava naquele momento ser alimentado. Porém, Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem. Porque Jesus estava no corpo físico e nós somos físicos, nós somos humanos, estamos aqui na terra. Então, nós precisamos nos alimentar nesses momentos de deserto, de sequidão, nesse momento de luta, de coisas que às vezes quer ultrapassar os nossos limites, a nossa capacidade de vencer, mas nada vem a mais, tudo tem um limite, Deus vê.
Mas o inimigo vem e coloca um peso dele também, coloca uma perturbação, coloca essas ofertas, essas oferendas, essas coisas, às vezes amizade, às vezes coisas que não agradam. Então nós temos que entender que nestes momentos nós temos que nos alimentar através do poder da palavra de Deus para vencermos essa tentação. Então no versículo no 4, eu estava lendo aqui no 4, né? Então, no versículo 5, olha o que ele diz aqui. Então, o diabo transportou a cidade santa, ele não parou ali. Ele colocou-o sobre o pináculo do templo. E colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és, lançou-lhe uma dúvida, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. De repente, o seu deserto é uma depressão, uma ansiedade, medo, pânico, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, pensamentos acelerados, pensamentos que não param, que não te deixam dormir, e de repente o próprio diabo diz a você que não há mais solução, te lança, te joga, te mata, mas não faça isso, porque há esperança em Cristo Jesus, há esperança no poder da sua palavra, aleluia, e Deus neste momento te concede livramento, libertação através do poder desta palavra, Ele te liberta, te limpa, te cura, te transforma, em nome de Jesus Cristo, através do poder da palavra de Deus. Olha a ousadia de Satanás. Ele foi muito ardiloso, estrategista. Então, Satanás, ele é muito atrevido, inescrupuloso, ele é um bicho atrevido. Então, como Jesus usou a palavra de Deus para confrontá-lo, ele imaginou que se fizesse o mesmo, poderia confundir. Então, muitas das vezes, nessa situação, vem pessoas usando trechos da palavra de Deus para querer te enganar, nos enganar. Então, temos que ficar muito atento para não ser enganado, até mesmo a pessoa trazendo trechos, versos da palavra de Deus para nos enganar. Então ele achou que ele confundia Jesus ali, imaginou que se fizesse o mesmo, poderia confundir e levar o Messias a pecar contra o Senhor. E isso é para nós ficarmos alerta, porque muitas pessoas tentam distorcer a palavra de Deus, o sentido das mensagens bíblicas, das passagens bíblicas, para justificar as suas crenças, seus pecados, suas práticas. Aqui em 2 Pedro, vamos ler aqui o que Deus fala aqui a respeito disso que eu estou falando. 2 Pedro, versículo 3. 2 Pedro, versículo 3, diz assim: E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, pessoas que vêm até nós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque, até o versículo 3, o versículo 16. Segundo Pedro, estou lendo errado, capítulo 3 e versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Então, eles usam a Bíblia para poder justificar a si mesmos seus erros, seus pecados, e leva até você neste momento de fraqueza, para dizer que fica assim mesmo, tá certo, dá desse jeito mesmo, isso está correto, isso está bom, fica assim mesmo. E não é assim que Deus quer que nós venhamos vencer no deserto. Ele quer que nós venhamos sair do deserto na obediência da sua palavra, na dependência, na fidelidade e na santidade a Ele. No deserto, Ele quer que nós saímos dessa forma, fortalecido, porque é uma escola, é um aprendizado. Aí o que Jesus respondeu aqui para ele, aqui, olha. Ele diz, então, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Então, nós não podemos tentar.
ao Senhor nosso Deus. Mesmo sabendo que Ele nos livra, não podemos nos jogar, não podemos tirar a nossa própria vida, não podemos forjar qualquer situação com as nossas próprias mãos sobre nós mesmos, ou forjar contra a vida do outro, alguma coisa assim. No deserto, somos tentados, mas não podemos fazer essas coisas. E Jesus aqui venceu através do poder da palavra. O exemplo aqui é vencer através do poder da palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, se alimente do poder da palavra de Deus. Não deixe esse deserto te matar. Esse deserto não é para te matar, é para te fortalecer em nome de Jesus Cristo. E Satanás, ele não para. Ele não para de rodear a terra, de passear por ela, de nos observar. Ele vive de nos observar todo o tempo para querer nos oprimir depois. E depois rir da nossa cara. Mas nós temos um Deus verdadeiro que aqui está falando conosco neste momento. É só basta nós crermos e confiarmos no poder da sua palavra. Aqui no versículo 8 diz assim: novamente o transportou, ele não parou. O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, querendo ali enganar Jesus, mostrando que como ele tivesse alguma coisa. Então essa aqui foi a terceira investida do diabo contra Jesus. Ele imaginava que podia encher os olhos do nosso Senhor, oferecendo-lhe riquezas e glória deste mundo. Então no deserto, vigie com as propostas, porque se de repente vem alguém com propostas aparentemente boas, aí Satanás vem já no pensamento, ele vai encher os olhos quando eu apresentar isso. Ela vai encher os olhos. De repente é um casamento que está à beira da falência. Aí vem aquelas propostas, você acha que vai estar bom, que vai ser melhor, você vai simplesmente morrer no deserto. E Jesus não quer isso para ti. Jesus está te livrando, está te mostrando, está te falando que não é desta forma. Não é aceitando as propostas de Satanás. Recuse. Resista. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resista através do poder da palavra de Deus, através da obediência à sua palavra. Então, Satanás, ele explora as fraquezas humanas. Ele sabe quais são nossas fraquezas, pois sabe que muitos homens são tomados pelo desejo do poder. De repente, está, como eu falei, sobre a pessoa que está com suas finanças todas embaralhadas, vem as propostas de corrupção, de engano, de fazer parte de planos, de grupos, parte de coisas que não agradam, de pessoas que enganosas, que usurpam dinheiros, juros, coisas que não agradam. Então não faça parte dessas coisas, se liberte disso. Se por acaso Satanás está te tentando, seja resistente, não aceita em nome de Jesus, porque Jesus não quer te perder. Se ele está falando esta palavra neste dia e você está a ouvir, é porque ele não quer te perder jamais, porque ele sabe que há esperança para a tua vida, e ele é a esperança, porque o próprio Jesus é a tua esperança. Aleluia, glórias a Deus. Olha aqui que Jesus respondeu. Então disse Jesus: vai-te, Satanás. Então, neste momento que você estiver sendo tentado, você levante a sua mão e diz: vai-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo, usando o poder da palavra de Deus. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, somente a este Deus que nós devemos adorar, servir, nos curvar. Não se curve às ideologias, não se curve à corrupção, não se curve a traições, não se curve à prostituição, não se curve à mentira, não se curve ao engano, não se curve a essas coisas, não ceda para Satanás. Adore ao Senhor Jesus, somente a Ele que você deve adorar, somente ao Senhor Jesus. Repreenda, seja forte, vença em nome de Jesus neste dia, porque o Senhor Jesus te quer na sua presença. Esse deserto não é para você morrer, esse deserto é para você vencer e sair daí vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Aqui em João 18:36, vamos ler aqui o que Jesus está falando para terminarmos aqui essa palavra. Aleluia, glórias a Deus. João 18:36.
18:36. Aleluia, glórias a Deus. Lute que você vai vencer em nome de Jesus Cristo. 18:36. Aleluia. Diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, o nosso descanso, o nosso reino não é aqui. Lute pela sua paz, lute pela sua salvação, lute pela sua vida, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos bons princípios, aleluia. Não ceda à tentação, não se curve às coisas enganosas, não se curve às ideologias malignas que Satanás está colocando aí com suas leis malignas. Em nome de Jesus, não aceite, seja fiel, tenha fidelidade com o Senhor. Tenha obediência à sua palavra, dependa do Senhor na sua fé, na sua conduta, no seu viver, que o Senhor Jesus irá te guardar de toda essa tentação, mas você tem que se esforçar, esforça-te e tenha bom ânimo, diz a palavra do Senhor. Então o diabo o deixou, depois que o Senhor disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, porque Jesus resistiu ali à sua tentação, Jesus repreendeu através do poder da sua palavra. Ele foi muito sábio ali em se sobressair daquela situação, nos deixando exemplo que nós venceremos também se nós nos alimentarmos, vivermos em vigilância na sua palavra. Então o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e o serviu. Aí ele foi servido, foi alimentado ali por Jesus, pelo Espírito de Deus, pelos anjos do Senhor. Glórias a Deus. Então é isso que o Senhor Jesus quer, que nós venhamos vencer. Esse deserto não é para nos matar, não é para ficarmos prostrados no deserto, não é para ficarmos ali, é somente uma escola, somente um tempo, nós vamos vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é o que Jesus tem para nós neste dia. Esse deserto do teu casamento vai passar em nome de Jesus Cristo. Esse deserto na sua casa, com seus filhos, vai passar em nome de Jesus Cristo. Esse deserto na sua vida financeira vai passar em nome de Jesus Cristo. Esse deserto na sua saúde vai passar em nome de Jesus Cristo, porque Jesus é cura, Ele é solução. Ele é o nosso Deus, é o Deus que nos vê, o Deus que está te vendo neste momento e sabe exatamente qual é o seu deserto. Se o seu deserto é somente da sua mente, lhe perturbando com pensamentos, com coisas, com sentimentos, com situações mentais, o Senhor Jesus também diz que esse deserto vai passar. Se você crê no poder da sua palavra, creia, tenha fé no poder da palavra de Deus, porque essa palavra é verdadeira, essa palavra que nos cura, é essa palavra que nos salva, que nos transforma. Foi através do poder dessa própria palavra de Jesus que ele venceu, nos deixando exemplo que nós vencemos também. Então, você que está aqui a ouvir pela primeira vez, aceite a Jesus. Você que ainda não serve a Jesus, não segue a Jesus, siga Jesus. Siga seus mandamentos. Siga a Bíblia Sagrada. Siga ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E espere a sua volta, porque a qualquer momento o Senhor Jesus voltará. Siga o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aceite a Jesus. Tem que aceitar e confessar ao Senhor os seus erros, os seus pecados, confessando ao Senhor que você está servindo a Ele para que seu nome seja escrito no livro da vida. Você que está afastado, volte aos caminhos do Senhor em nome de Jesus. A porta ainda está aberta, o seu lugar está vazio na casa do Senhor, te esperando. Em nome de Jesus, volte, retorne. Você que está fraco, se fortaleça. Cuidado desse deserto sentimental. Cuidado, tome cuidado, para que você não venha se perder neste deserto. É só uma fase, vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Esse deserto vai passar, não caia na tentação. Observe que José também passou por várias tentações, passou por deserto, mas venceu. Tudo foi uma escola para ele até ele chegar a governar. Um dia você irá
governar a sua própria mente, porque esse domínio está em nós. Um dia você irá governar a sua própria mente, a sua casa, a sua empresa, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se hoje o seu deserto é este, está dependendo de pessoas para estar lhe governando, um dia você vai estar curado, liberto, transformado, e você vai ter esse governo, que é a melhor coisa, nós governarmos a nós mesmos, temos esse governo confiando em Cristo Jesus, esse domínio, porque esse domínio Deus nos dá, domínio próprio, para nós não cedermos à tentação. Não ceda à tentação, seja feliz esperando Jesus, espere o Jesus com felicidade, com alegria, com paz na sua alma, porque é isso que o Senhor Jesus quer nos dar, felicidade, para esperarmos a sua volta com alegria. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o deserto, ele venceu a cruz, ele venceu as calúnias, ele venceu as decepções, ele venceu a carência, ele venceu tudo aqui na terra como ser humano, nos dando exemplo. Por isso que ele disse que nós temos que seguir os seus passos, seguir os seus mandamentos, seguir as ideologias de Jesus, não ideologia do homem, do mundo, não, porque de nada nos traz. Então, que você seja feliz, que possamos ser felizes na presença de Jesus Cristo, que possamos ser guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta palavra rica, forte e verdadeira. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, querido Deus da glória, porque o Senhor foi tentado, mas o Senhor venceu, nos deixou exemplo que o Senhor venceu. Se nós formos tentados, nós também vamos vencer. Se nós passarmos pelo deserto, por permissão tua, sendo levado por ti, nós vamos vencer em nome de Jesus. Se nós formos levados para o deserto pela nossa desobediência, nós também vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Se nós confiarmos em ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ensina a sermos dependente, obediente, sermos, meu Deus e meu Pai celestial, fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, meu Deus, por essa rica palavra. Em nome de Jesus, muito obrigada por este momento, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Curta, compartilhe, comente em nome de Jesus. E se inscreva, você que ainda não está inscrito, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. A glória é do Senhor.